Nós estamos estudando o livro dos Reis, como costume, né, dos reformados, em dedicar o estudo de livros inteiros das Escrituras. Nós estamos estudando o livro dos Reis desde o primeiro capítulo, estamos na continuação. Você pode colocar já os slides? E hoje nós vamos estudar essa sessão, capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 1 até o versículo de número 13. Então, esses 13 versículos serão alvo do nosso estudo de hoje. Bom, meus amados, é necessário que a gente faça, como sempre, uma recapitulação, né? A gente tenta ser breve, nem sempre a gente consegue, né? Mas uma recapitulação daquilo que a gente tem falado. Afinal de contas, nós estamos entrando hoje na terceira parte do livro dos Reis, desse primeiro livro dos Reis. Nós passamos já por duas partes. Na primeira parte, que conta aí com 4 capítulos, observamos que o reino de Salomão é estabelecido e prospera de acordo com as promessas da aliança. Então, o livro dos Reis, sim, trata do reinado de Salomão na sua primeira metade. A segunda grande parte que nós estudamos, do capítulo 5 até o capítulo 9 inteiro, nós observamos que a construção do complexo do templo confirma Salomão como herdeiro da dinastia de Davi e das promessas e bênçãos da aliança. O que nós temos observado, para aqueles que não estavam nos outros estudos, nós temos observado cada detalhe a respeito, né, cada detalhe possível, né, a respeito do reinado de Salomão, dessas narrativas, e temos percebido que, além das lições que nós tiramos, tudo isso aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. De modo direto ou de modo indireto, esses textos do Antigo Testamento apontam para Jesus. Afinal de contas, Jesus viria da descendência de Salomão, né? Salomão, filho de Davi, Jesus viria cumprindo o pacto que Deus fizera com Davi. Claro, não somente isso, cumprindo também o pacto que Deus fizera com Abraão. Não somente isso, cumprindo o pacto que Deus fizera com Noé. Todos os pactos que Deus fez na Escritura se cumprem em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o centro das Escrituras. É sempre bom lembrar isso, né? Você não é o centro das Escrituras, né? Jesus Cristo é o centro das Escrituras. A gente tem tido um pouco de ruído nesse sentido no mundo evangélico, em que as pessoas se aproximam das igrejas muito mais para ouvirem coisas a respeito de si mesmas, ou terem os seus egos massageados, ou mensagens positivas ou positivistas para o seu coração. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que a Bíblia tem uma mensagem realista, né? E que o centro da Escritura não somos nós, é o Filho. Ele é o primogênito. Tudo converge nele. A Bíblia fala sobre ele. A Bíblia fala sobre salvação nele. E a Bíblia fala sobre perdição, que tem a ver com ele também, com a sua rejeição. Então, meus amados, estou fazendo essa recapitulação, lembrando a todos que a Bíblia não é somente um emaranhado de textos aleatórios que não fazem sentido, mas os textos da Escritura têm um fio condutor, um tema condutor, e esse tema diz respeito a Jesus Cristo, o pacto da graça, a soberania de Deus, o plano da redenção. Então, a Bíblia tem diversos tipos de conhecimento. Tem até alguns elementos de conhecimento que a gente chamaria de conhecimento científico, ou orientações que podem nortear a administração. Tudo isso a Bíblia tem. Mas a Bíblia é mais do que um livro, simplesmente, com verdades que andam ali na periferia das ciências dessa terra. A Bíblia é um livro espiritual, que, acima de tudo, fala da redenção. Então, quando nós estudamos esses textos do Antigo Testamento, não estudamos de maneira alguma para que a gente venha construir o novo templo de Salomão, né? Isso, como alguns podem concluir acertadamente, seria uma perca de tempo para a igreja. Retroceder ao passado. Afinal de contas, o templo de Salomão se cumpre em Jesus. Não precisamos reconstruí-lo. Também não precisamos pegar as narrativas da Escritura, como as voltas que se dá ali ao redor das muralhas de Jericó, e fazermos a mesma coisa hoje, né? Não tem sentido a gente fazer isso. E é por isso, então, que é necessário
estudarmos a Escritura de uma maneira gradativa, devagar, entendendo como cada texto se encaixa dentro do quadro todo da narrativa. O que acontece, pastor, se eu não fizer isso? Se a gente não fizer dessa maneira, a gente vai tirar os textos do seu contexto e usar para inventar um monte de mentira, como muitos fazem. Pega o texto, né, como exemplo de Davi lá, né? Davi derrubou o gigante e diz para a pessoa, Deus vai derrubar os seus gigantes. E às vezes a pessoa está pensando em alguém na família, está pensando na sogra, está pensando no sogro, em sei lá quem, né? Entende que é o gigante que tem que ser derrubado. Nada a ver, não é verdade? Não tem sentido. O gigante ali tem a ver com o elemento que se enquadra dentro do contexto da redenção do Antigo Testamento e deve ser interpretado dessa maneira. Por isso, amados, a gente faz tudo isso aqui. São peças dentro do quebra-cabeça da revelação das Escrituras que tem que ter paciência. As pessoas não gostam mesmo desse tipo de abordagem, né? Afinal de contas, as pessoas gostam de ouvir. Você vai receber a sua bênção hoje, né? E assim por diante. Mas é necessário que a gente faça isso, tá bom? Hoje nós vamos começar a terceira sessão, que é uma sessão pequena, que é só o capítulo 10, e a gente vai estudar metade desse capítulo hoje, que trata das confirmações da sabedoria e riqueza de Salomão. Então, existe nesse capítulo diversas narrativas que confirmam quão grandioso foi o reinado de Salomão. Entre estas narrativas que demonstram mais uma vez a grandiosidade do reino de Salomão, está a visita da rainha de Sabá a Salomão. Espero que você não conheça essa história só das novelas que colocam por aí, né? Espero que não, né? E a gente vai aqui revisitar esse texto e tirar as conclusões aqui que o texto nos ensina. Bom, nós estudamos na quinta-feira, na última quinta-feira que nós estivemos aqui trazendo o estudo, o capítulo 9, versículo 10 até o versículo de número 28, e nós vimos que toda essa narrativa retrata o grande empreendimento, ou os empreendimentos de Salomão. Então, nós trouxemos aqui uma visão geral de todas as atividades do rei, incluindo suas construções e a política interna e externa. E verificamos que tudo isso aponta para a grandiosidade de Salomão, a sua sabedoria e também como isso se conecta com Jesus Cristo. Uma das lições interessantes que nós tiramos nessa quinta-feira foi que reino perfeito só há um, o reino de Jesus. Mesmo no reinado de Salomão, quando nós analisamos essa perícope, nós percebemos que Salomão deu algumas tropeçadas ali. Ele não era totalmente, não tinha totalmente inteireza no seu coração. Ele deixou passar algumas coisas que lá na frente foi a causa da sua queda. O que isso demonstra para nós, irmãos? Eu não quero deixar passar batido essa lição que é muito preciosa para a gente, por isso que eu estou repetindo. Isso nos ensina que, olha só, se um rei e um governante que viveu nos tempos bíblicos e foi instituído diretamente por Deus, se ele falhou, errou na sua administração, como a gente vai ver nas narrativas mais lá na frente, como que a gente vai esperar a perfeição de qualquer reino desse mundo? Então, às vezes, a gente parece que está perdendo aí os parafusos da cabeça, né? Às vezes a gente espera, né? Perfeição de reinos dessa terra, não. Nenhum reino será perfeito. Alguns vão ser mais ou menos, outros vão ser melhores, e dependendo do ponto de vista, vão errar aqui, acertar ali. Veja, quando o modelo de governo era uma teocracia, uma monarquia teocrática, vou repetir isso aqui, tá? Quando o modelo de governo era uma monarquia teocrática, Israel era uma bagunça. Tem gente que ainda espera que governantes desse mundo trarão, né? Não, determinado governante vai trazer aqui o céu na terra. Cuidado que isso é idolatria, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Tudo bem, meus amados? Não queria deixar passar essa lição, porque essa lição é importante, não é verdade, irmãos? Amém? Então, vamos para o nosso texto. A visita da rainha de Sabá, a fama de Salomão é reconhecida internacionalmente, afinal ela era a rainha de Sabá, né, de uma nação estrangeira, é testada e comprovada e traz assim glória a Deus.
Vamos lá, meus amados. Versículo de número 1, então, coloquei todos os versículos ali, se quiserem acompanhar. Vamos dividir esse texto em partes, tá bom? A primeira parte é o texto narrando que a rainha de Sabá ficou conhecendo a respeito de Salomão, a respeito da fama de Salomão. Vamos ler o versículo de número 1? Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Então, de alguma maneira, meus irmãos, a rainha de Sabá, ela teve o conhecimento de que havia um rei muito sábio, e veja que esse versículo liga a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Então, de alguma maneira, ela ficou sabendo disso, que Deus tinha um povo, que Yahvé, veja que o nome Senhor ali está em caixa alta, né? Todas as letras ali do nome Senhor estão em maiúscula, significando que o nome que está ali no original hebraico é o tetragrama YHWH, que nós não sabemos como se pronuncia, porque são 4 consoantes, mas é o nome, digamos, o nome próprio de Deus, né? Estudiosos tentaram vocalizar esse nome e criaram o nome Yahvé ou Jeová, mas o que está ali são essas 4 consoantes, que mais tarde alguns tradutores preferiam traduzir como Senhor, com todas as letras maiúsculas. Por quê? Porque já que a gente não sabe como se pronuncia, então, melhor chamar de Senhor do que trazer alguma pronúncia que não seja a pronúncia adequada. Mas não tem problema se você falar Yahvé, Jeová, essa vocalização. Não é pecado fazer isso, tá? Só foi uma preferência de tradução que a maioria dos tradutores chegou a essa conclusão. Bom, então, o nome próprio de Deus estava ligado com a fama de Salomão. A rainha de Sabá, então, ela ouviu sobre Salomão, mas ouviu que tudo aquilo ali estava acontecendo por conta de Deus. Ela não era uma serva de Deus. Provavelmente, na região onde ela habitava, ela adorava outros deuses, deuses pagãos. Mas naquela época, num contexto de politeísmo, onde cada nação tinha um deus, a fama de Israel e de Salomão chegou até ela. Olha, tem um Deus ali que deu sabedoria, né, a um homem, e esse homem é muito sábio, deixa eu ir lá para ver se realmente é dessa maneira, se as pessoas têm exagerado. Então, isso chegou ao conhecimento dela. Veja, existem, irmãos, muitas lendas a respeito dessa rainha de Sabá. Muitas lendas mesmo. Então, existem lendas a respeito dela, porque essa figura que nós não sabemos exatamente nem o nome, porque o texto sagrado não fala, não cita aí o seu nome, essa rainha, ela é citada na Escritura Sagrada, é citada também no Alcorão, é citada também na tradição religiosa etíope. Inclusive, as igrejas cristãs etíopes têm algumas lendas que cercam essa figura da rainha de Sabá, lendas que nós não podemos comprovar. Por quê? Nós ficamos com as Escrituras e existem uma série de lendas, como a lenda de que ela teve algum tipo de relacionamento com Salomão, um filho, e do filho dela veio a linhagem ali que fundou a igreja da Etiópia. Bom, nós não temos nenhuma base histórica assim para dizer isso, né? São mitos, são lendas, e a gente considera a Escritura como a verdade, não uma lenda, né? Então a gente fica com a Escritura. Mas, meus amados, para que a gente possa, talvez, ter uma visão de onde era esse reino de Sabá, citado, coloquei esse mapa maior, que é o mapa aqui do Oriente Médio antigo, e nós podemos perceber ali, talvez os irmãos não consigam enxergar muito bem, mas Israel ficava ali, naquela região onde hoje se situa Israel, né? Abrangia uma região maior, como os outros mapas que eu trouxe para os irmãos conseguiram nos revelar, e provavelmente existem várias opiniões a respeito de onde ficava esse reino de Sabá, mas provavelmente ele ficava ali ao sul da Arábia Saudita, lugar hoje onde é o Iêmen, onde está tendo ali alguns conflitos, né, nessa região aqui do Mar Vermelho. Esse mapa está aumentado, talvez dê para os irmãos enxergarem um pouco melhor. Onde está ali aquela parte verde é o reinado, a região ali de Israel no reinado de Salomão. E onde está escrito aqui Sheba é exatamente onde era o reino de Sabá, aqui
na ponta de baixo aqui do nosso mapa. Tudo bem, meus irmãos? Só para a gente ter uma ideia. Eu gosto sempre de trazer essas informações, quando possível, para que a gente observe também que a nossa fé não é baseada somente no aleatório, né? Que existem elementos históricos que apontam para a existência de todas essas localidades. Então, a gente pode perceber que a fé cristã ela não se baseia em coisas que não se podem comprovar, apesar de ser fé. Quando a gente fala de fé, a gente está falando de coisas que não se veem. Tudo bem, meus amados? Burney, um estudioso, ele diz a respeito desse versículo de número 1. Ele diz o seguinte: o significado é que a fama do nome de Deus, Yahvé, levou à divulgação de um relato sobre o rei sábio e próspero que gozava do favor e proteção de Deus. Então, é necessário que a gente enfatize isso. Não é a sabedoria pela sabedoria, mas é a sabedoria que está alinhada com o favor de Deus. Deus tem abençoado essa pessoa. Essa ideia, né? Vamos ver como Deus tem abençoado essa pessoa. A segunda parte da nossa narrativa retrata aqui a ida da rainha de Sabá até o reinado de Salomão, de Israel, e ela faz a avaliação da administração de Salomão. Ela avalia a sabedoria de Salomão e também avalia a administração dele. Versículo 2 e 3. Versículo 2, os irmãos podem ler, por favor? Bom, ela trouxe vários presentes, né, pedras preciosas, muitíssimo ouro, e expôs quanto trazia na sua mente, provavelmente são as dúvidas que ela tinha em relação a coisas da vida. Salomão era praticamente um filósofo da época, né? Então, se alguém pudesse conversar com o homem mais sábio do mundo, com certeza levaria muitas dúvidas. E ela, inclusive, levou essas dúvidas, que nós não sabemos de que caráter eram essas dúvidas. O texto só diz que eram ali enigmas, né? No versículo de número 1, se não me engano. Perguntas difíceis, né? 3, podem ler? Bom, ela viaja todo esse tempo, cerca de 2.400 quilômetros, para ali avaliar a sabedoria de Salomão e também o reino de Salomão. Versículo 4 até o versículo de número 8, ela comprova a veracidade daquilo que ela tinha ouvido falar, tanto sobre Salomão, quanto sobre a administração, sabedoria de Salomão, relacionada às suas riquezas, a forma como Salomão ele administrava. Vamos ler essa narrativa? Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. A palavra aqui, literalmente, saiu o espírito dela. Sabe como a pessoa fica sem fôlego? A palavra espírito na Bíblia, né? Ruach, sopro, fôlego, né? Então ela ficou sem fôlego quando ela viu tudo aquilo ali. Versículo 6. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Versículo 7, os irmãos podem ler? Mais do que ela tinha ouvido falar. Veja que coisa, né? Versículo 8. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. No versículo 9 até o versículo 13, nós temos uma menção aqui importante, porque o resultado também dessa visita da rainha de Sabá trouxe glorificação ao nome de Deus. Nós não sabemos dizer exatamente, irmãos, não temos condições de dizer, pela narrativa bíblica, se ela se converteu. Não temos, né, você pode sugerir que ela tenha se convertido.
mas nós temos a certeza de que ela adorou a Deus aqui, pelo menos em termos externos, né? Ela bendisse ao Senhor. Num contexto de politeísmo, era muito difícil dizer quando uma pessoa se convertia mesmo, né? Porque as pessoas costumavam a render ali honras a diversos deuses. Mas, de uma forma ou de outra, essa verificação, essa visita da rainha, trouxe glorificação a Deus. Então, vamos ver como que isso se desenrola na narrativa. Versículo 9 até o versículo de número 12. Bendito seja o Senhor, disse ela, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executar juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, os navios, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Verso de número 12, os irmãos podem ler? Lembrando que esses elementos todos, né, de ênfase da glória do reino de Salomão estão aqui propositalmente para apontar mesmo para a glória do reino de Salomão, para o cuidado de Deus com o seu povo, mas também para a glória de Deus em Jesus Cristo, pois tudo isso se cumpre nele, como nós sempre temos observado. E a última parte dessa sessão, versículo 13, Salomão presenteia também a rainha, e o verso 13 diz o seguinte: o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Então, essa é a nossa narrativa. E o que nós podemos aprender com essa narrativa, né? Nós já lemos o texto, falamos sobre algumas questões relacionadas ao texto, que são importantes para que a gente compreenda o texto. Então, nós vamos tirar algumas lições através de algumas perguntas. E a primeira pergunta para a nossa aplicação é: o que as pessoas ouvem ao teu respeito? Qual que é a tua fama? Observamos que esse texto tem dentro do seu tema principal a fama de Salomão. O que as pessoas ouvem ao teu respeito? Aonde as notícias têm chegado ao teu respeito, como que essas notícias chegam? É claro que nem sempre as pessoas falam daquilo que é correto, porque às vezes as pessoas distorcem mesmo, né? Por uma série de questões, as pessoas podem contar mentiras, né? Nem sempre uma pessoa que tem uma boa índole tem uma boa fama, nem sempre. Mas, de uma maneira geral, lembra-se que o livro de Provérbios, que a gente também esteve estudando, ele trata dessas questões gerais. Os provérbios, eles não são regras absolutas, eles são observações gerais da realidade. Então, uma observação geral da realidade é que se uma pessoa é ímpia, se uma pessoa é má, geralmente ela vai ter uma má fama, geralmente. E se uma pessoa é boa, geralmente ela vai ter uma boa fama. Há exceções? Claro, o próprio Jesus, né, foi uma exceção. Algumas pessoas falavam bem de Jesus, ele teve boa fama em alguns círculos, mas algumas pessoas distorceram coisas a respeito de Cristo. Mas aqui a gente tem que separar a regra da exceção. Geralmente, uma pessoa que procura fazer aquilo que é correto, geralmente, né, o que segue essa pessoa ali, as notícias a respeito dessa pessoa tem a ver com uma boa fama. Assim aconteceu com Salomão. O que as pessoas ouvem, então, meu irmão, minha irmã, a seu respeito? Existe uma narrativa que eu quero ler para os irmãos a respeito da fama de Jesus. Em um momento em que a fama de Jesus percorria toda a Judéia, estava começando a percorrer a Judéia, em Mateus 4:24, diz o seguinte: a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. O que Jesus fazia? O seu ministério era um ministério que necessariamente deveria haver cura
e dons extraordinários. Por quê? Isso não é sem razão. Jesus não era simplesmente um milagreiro que espalhava milagres porque as pessoas simplesmente queriam ver sinais. Muito pelo contrário. Em um momento em que, por exemplo, João capítulo 6, os discípulos de Jesus, os gerais, não estavam entendendo os sinais de Jesus, Jesus os repreendeu. Por que Jesus realizava milagres? Para comprovar que ele era o Messias, o ungido. Era um atestado da sua messianidade. E a fama de Jesus que percorreu aquela localidade foi qual? De que ele era alguém que realizava milagres. Uma fama que tinha a ver com a veracidade dos fatos. Como os fariseus, saduceus e os religiosos interpretaram isso, essa é uma outra história. Mas essa fama, né, de que Jesus realizava milagres, de que ele fazia sinais, percorreu toda aquela região. Então, meu amado, minha amada irmã, o que as pessoas ouvem ao seu respeito? E a aplicação que nós temos para nós é essa, que devemos lutar para ter uma boa reputação. Primeiramente, claro, diante de Deus e, consequentemente, diante dos homens. Eu coloquei diante de Deus primeiro porque a gente não pode ser levado simplesmente pela opinião das pessoas. Existe alguém mais importante, que é Deus. Se estivermos ok com Deus, então vai ser uma consequência, né, a gente ter ali uma fama, né, determinada diante das pessoas. É muito complicado, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o cenário evangélico. O cenário evangélico é muito complicado quando se fala de testemunho, de fama. Especialmente a minha classe, né, dos pastores, né? Bem complicado. Por quê? Simplesmente porque existem muitos pastores que acabam sendo realmente mercenários. Mercenários em sua intenção de simplesmente viver do dinheiro das pessoas ali sem nenhum tipo de compromisso sério com o evangelho. E mercenários no sentido teológico, ou seja, pregando uma doutrina equivocada. Para que você obtenha essa cura, você vai ter que dar determinada oferta. Como que essa fama chega aí aos ouvidos das pessoas? O que as pessoas pensam que o pastor é? O que as pessoas dizem por aí? Mercenário. E usam uma série de adjetivos negativos. Oi? Charlatão. E às vezes esses adjetivos negativos utilizam com razão. Então, isso que é o complicado. Às vezes não estão distorcendo. Essas coisas, infelizmente, ocorrem. Cristãos que não pagam aquilo que devem. Cristãos que não dão bom testemunho no trabalho. Cristãos que são difíceis de conviver. E essa fama corre. Pessoas que têm fama de fofoqueiro, fofoqueira. Né? Essa fama corre. Então, o que as pessoas ouvem ao seu respeito? Meus amados, então, nós devemos prestar atenção nisso. Antes de passar para o próximo ponto, nós temos os nossos documentos confessionais, que é o Catecismo Menor, o Catecismo Maior, de Westminster, e a Confissão de Fé de Westminster, que são confissões de fé que a gente adota como um padrão de estudo para a interpretação das Escrituras. E vocês vão se lembrar que os catecismos interpretam os 10 mandamentos. E tem um mandamento específico que está associado à reputação. Vocês lembram qual é? O mandamento que está associado à reputação? Minha irmã, você que está aqui à frente. Isso. Nono mandamento, né? O nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O nono mandamento, ele procura preservar o quê? O que ele procura preservar? É algo que Deus fez. A verdade, isso. Reputação. A verdade relacionada a alguém. A verdade relacionada à reputação de alguém. Então, não dirás falso testemunho diz respeito ao fato de que a reputação, a minha e a do outro, deve ser preservada. O que esse mandamento exige? Exige que eu faça de tudo possível para preservar a minha reputação e a reputação do meu próximo. Eu ouço, mas não tenho certeza. Por que eu vou falar para outra pessoa? É verdade? Então eu não estou fazendo aquilo que é exigido nesse mandamento. E o que proíbe? A distorção.
Ainda bem que hoje não tem isso. Com a internet não existe mais isso, né, irmãos? Não? A internet trouxe possibilidades muito boas de a gente fazer o bem, mas trouxe também possibilidades muito ruins das pessoas praticarem o mal. Inteligência artificial usada para mentir. Que mais? Montagens, frases que são atribuídas a sei lá quem. E quando eu compartilho mentira a respeito de alguém, eu estou quebrando o 9º mandamento. Eu não tenho certeza, é uma mentira, eu não tenho certeza se aquela frase, se aquele vídeo foi realmente feito por aquela pessoa. Eu estou ajudando a propagar a mentira. E veja, um cristão fazendo isso. Bom, vamos passar para o próximo ponto? Então, o próximo ponto é uma pergunta também baseada no texto, como aplicação para a gente. Os irmãos podem ler essa pergunta, por favor? Bom, por que existem por que eu destaquei essa pergunta? Porque a fama é diferente da constatação quando examinado. A fama é uma coisa. A fama pode estar distorcida, né? Então, muitas vezes alguém pode ter pode receber uma notícia a nosso respeito de que nós somos pessoas íntegras. Mas aí quando a pessoa convive com a gente, poxa, essa pessoa que só tinha fama. Foi o que a rainha de Sabá fez. A palavra aqui, irmãos, fama, no texto hebraico, significa literalmente relatório. Ela ouviu a notícia e ela foi especificamente lá observar. Deixa eu ver se isso aqui é verdade mesmo. Deixa eu conversar com... Qual é a constatação das pessoas quando convivem com você, quando convivem comigo? Hoje nós vivemos, especialmente no mundo digital, o que a gente pode chamar de uma vida editada. A nossa vida é editada, não é uma vida real. A gente sempre escolhe as melhores fotos, as fotos que têm a ver com os melhores contextos. Não tem nada de errado com isso, né? Também não vai colocar foto chorando, né? Esse não é o erro. O problema é que, às vezes, a gente interpreta isso como sendo a realidade. E se a gente não convive com a pessoa, não tem como a gente dizer 100% que isso é realidade. No mundo evangélico, acontece muito engano, como nós estávamos comentando anteriormente, porque as pessoas precipitadamente concluem que quem está usando uma Bíblia, falando em nome de Deus, já é um homem de Deus, sem conviver com a pessoa. Em algumas comunidades evangélicas que têm o costume de ter pastores itinerantes, tem um congresso em que a pessoa vem, o pastor vem, prega, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe para onde ele foi. Está igual o Melquisedeque, né? Ninguém sabe de onde veio, nem para onde foi. E ali, em um dia, as pessoas acabam tirando a constatação. Você viu? Aquele ali é um homem de Deus. Calma aí, mas você não conviveu, nem conversou com a pessoa. Não convive com a pessoa. Então é difícil a gente fazer afirmações tão absolutistas, assim, tão dogmáticas, né? Não tem como a gente fazer essas afirmações. É por isso que a gente tem, inclusive, olhando para nós, não só ter uma fama de cristão, mas devemos ser cristãos. E por isso, irmãos, que o círculo que é mais difícil de enganar é matrimonial. Dá para enganar, né? Mas é o mais difícil, porque a pessoa está convivendo com você todos os dias. Muitas vezes o cônjuge conhece o outro mais do que os próprios pais, não é verdade? Sabe ali das manias, né, de todas as questões, pontos positivos, pontos negativos. Então, nesse círculo íntimo, claro que começa com Deus, né? A nossa relação com Deus, a nossa relação, nós mesmos, nós com Deus, e aí partindo para as pessoas mais próximas. Então, a nossa fama no bom sentido, tá? Nosso testemunho não deve ser construído de fora para dentro, do geral para o particular. Devemos construir o nosso testemunho, primeiramente, com a nossa vida. Deixa eu corrigir meu coração aqui. Então, é muito triste quando nós damos um mau testemunho, quando temos uma consideração externa muito boa, mas no nosso lar nós damos um mau testemunho. É muito triste quando isso acontece.
E é o que nós ouvimos falar muitas vezes. Veja, o cenário dos cantores gospel, por exemplo, é um cenário que tem muito disso. Pessoas que falam em nome de Deus, pessoas que fazem interpretações das Escrituras e pessoas que, de modo nenhum, vão cantar ou tocar ou pregar em algum lugar por menos daquele valor específico, ou se não for o hotel específico, né, de acordo com aquelas circunstâncias específicas que a pessoa escolhe. Então, qual que é a fama? Homem e mulher de Deus. Mas qual que é a prática? Daqui a pouco está igual a Madonna. A Madonna disse que o pessoal do hotel não podia nem olhar para ela, tinha que ficar de costas para ela. Né? No cenário gospel, daqui a pouco tem gente desse jeito. E por que essas pessoas existem? Porque os crentes estão, irmãos, criando cobra. Lembrando, irmãos, que a gente não está falando aqui, a gente não está falando de perfeição, né? Ninguém é perfeito. Não está falando disso, né? Porque senão a gente coloca um peso sobre todos nós que ninguém pode carregar. Não é isso. Então a gente olha para a Bíblia, Salomão teve defeitos, Davi teve defeitos, só que o que a Bíblia nos orienta é que um cristão, alguém que teve um encontro com Jesus Cristo, que serve a Deus, ele não é um hábito na vida dele o pecado. Então, há uma diferença entre o acidente e o hábito. Dá para a gente entender isso, né? O acidente e o hábito. Charles Spurgeon usava sempre o exemplo do porco e do gato. O porco, se você lavar o porco e soltar ele na lama, ele vai para a lama de novo, porque ele não foi... A natureza do porco não é uma natureza em que ele vai ali procurar outra coisa a não ser a lama. E o gato, pelo contrário, se você espirra lá alguma coisa nele, uma lama, ele vai ficar se lambendo lá, né? Até ficar limpo. Então, são naturezas diferentes. O que isso tem a ver com o nosso assunto? O salvo pode cair na lama, mas ele não deve ser como um porco, rolar na lama, amar a lama. Então, essa ilustração citada por Spurgeon nos ajuda a entender. Eu vou pecar? Infelizmente. Às vezes vou pecar, no lar, a gente é sujeito ao pecado. Só que é diferente amar o pecado, viver no pecado, é diferente se revirar na lama. Né? Tem que se incomodar com o pecado. Isso. O gato, né? Exatamente. Não nos acomodarmos. Exatamente. O incômodo, né, que o pecado deve fazer com a gente. Isso mesmo. Exatamente. Então, meu amado, minha amada irmã, tenha sabedoria para entender os momentos que Deus prepara para que a sua reputação seja provada. Então, a sua reputação vai ser provada. Lembra-se de Jesus? As pessoas se aproximaram de Jesus fazendo testes com Jesus. Várias vezes os saduceus, fariseus e escribas lançaram ali algumas palavras para testar Jesus. Lembra-se? Então, várias coisas que eles perguntaram e Jesus ali, ele sabia responder porque ele sabia a intenção daquelas pessoas. A nossa reputação, então, vai ser, sem dúvida, provada e nós temos que estar preparados para isso. Amém, meus irmãos? Amém. Mas não acabou, terceiro ponto agora. Podem ler esse terceiro ponto? Bom, a maneira de viver de Salomão, pelo menos naquele momento, né? Falo naquele momento porque lá na frente os irmãos vão falar, poxa, mas o que aconteceu com Salomão, né? Vocês vão ficar impressionados, né? E claro, a maioria dos irmãos já conhece a história. Mas naquele momento Salomão, apesar dos pesares, estava dando um bom testemunho. Fez aquilo que era a vontade de Deus, usava a sua sabedoria, o reino relativamente justo, né? E ela ficou ali, a rainha de Sabá ficou impressionada e ela glorificou a Deus. Então, será que a nossa maneira de viver leva as pessoas a glorificar a Cristo? Veja, às vezes, nem sempre damos um mau testemunho. Mas, às vezes, a nossa maneira de viver leva as pessoas a glorificarem outra coisa, que não seja Cristo. Então, tem pessoas que têm idolatrias. Todos nós somos sujeitos a isso. Aquilo que se compartilha na internet, aquilo que você fala, vai mostrar para as pessoas aquilo que você ama. E vai levar as pessoas a gostar ou não gostar daquilo, a enfatizar aquilo. Então, muitos cristãos, falando um pouco dessa polarização do cenário político,
Muitos cristãos, com o seu procedimento, levam as pessoas a idolatrarem mais os políticos do que a Cristo. Está vendo tal pessoa? Olha só, ela enfatiza esse ou aquele. E, infelizmente, poucas vezes, nesses casos, as pessoas são levadas a Cristo. Então, o seu testemunho, o seu procedimento, leva as pessoas a glorificarem, a prestar atenção no quê? Essa é a questão. No quê? E nós somos sujeitos a tantas idolatrias, né, irmãos? Tantas idolatrias. Tudo bem, amados? E agora, o último. Você consegue ver Cristo no texto? Como nós podemos enxergar essa temática do texto e nós podemos enxergar o nosso Senhor, o reinado de Cristo? Então, nós podemos observar da seguinte maneira. Existia uma expectativa messiânica em Israel, que o reinado do Messias, que nessa altura do campeonato aqui não se sabia que o nome do Messias era Jesus, né? Ia se saber mais lá na frente, de que o reinado do Messias seria um reinado justo, né? Um reino justo. Então, isso apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento de todas essas coisas. E veja, Jesus explica isso, demonstrando, o Novo Testamento explica isso, demonstrando que todas essas profecias e esses elementos do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Mas olha, que coisa interessante aqui, isso aqui nós já temos falado, mas especificamente dentro do nosso assunto de hoje, esse texto lança sementes daquilo que o Novo Testamento iria aclarar, deixar mais claro, que é o fato de que Jesus não é um rei só de Israel. A fama de Jesus, o seu reinado, pertence a todos os povos. O salmo que a gente leu hoje, o Salmo 72, que inclusive é atribuído a Salomão, retrata isso, que todos os povos estão submissos a Jesus Cristo. Jesus vem, ele demonstra que ele é o cumprimento de todas as profecias, ele rompe com algumas questões do Antigo Testamento em termos de cerimônia. Jesus funda o reino, traz um reino que não é o reino desse mundo, não é mais o reino da nação de Israel. Ele estabelece a igreja de nosso Senhor, e a igreja é o povo de Deus que não tem mais barreiras, como temos enfatizado aqui, não há mais barreiras geográficas, étnicas, não há nenhum tipo de barreira humana, como algumas barreiras criadas pelo próprio Deus, porque era necessário naquele momento que Israel estivesse circunscrito ali a uma nação, a uma etnia específica. Mas na revelação do Novo Testamento se demonstra que Jesus Cristo é o Senhor de todas as nações. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. Ele fala para que o evangelho fosse pregado a todas as nações, inclusive essa raiz da história da Etiópia, da rainha de Sabá. Existem relatos da igreja aí, relatos mais reais da igreja que foi fundada no primeiro século, primeiro e segundo século, igreja de Nosso Senhor ali na Etiópia. Então, meus amados, Jesus é o cumprimento de todas estas coisas. Jesus é aquele que é atraído, atrai os seus eleitos de todas as nações. E aquilo que era limitado, agora é ilimitado. Aquilo que era exclusivo, agora é inclusivo. No bom sentido, tá? Que essa palavra inclusivo é uma palavra um pouco perigosa, né? Mas no sentido dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, então, são os filhos de Deus de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as etnias, de todas as idades, aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. O apóstolo Paulo vai colocar isso da seguinte maneira. Efésios capítulo 2, Paulo diz que através do seu sangue, através do seu sacrifício, Jesus derrubou a barreira de separação que havia entre os dois povos, gentios e israelitas, fazendo desses dois povos um só povo, que é chamado de igreja, igreja de nosso Senhor. Então, vamos encerrar nosso estudo de hoje. Vamos ler esse provérbio que foi escrito por ele, né? O próprio Salomão, né? Inspirado pelo Espírito Santo, Salomão escreve, vamos ler todos juntos? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas.
ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então que Deus nos ajude, né? Tenha misericórdia de nós, para que a gente possa procurar ter relacionamento com Deus e dar um bom testemunho. Vamos orar? Senhor amado, nós te glorificamos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder, mais uma vez, ó Deus, nos reunir aqui com os teus filhos, ó Pai, para glorificar o teu nome, orar, cantar louvores a ti, ler a tua palavra e também refletir nesse texto sagrado. Pedimos a tua ajuda, Senhor, porque sem o Senhor nós não conseguimos fazer coisa alguma. Nós não somos capazes, nós não temos condições, poder, habilidades, capacidades para fugir do pecado. Nós precisamos do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor opere no nosso coração, ó Deus. Que o Senhor opere no coração de cada um dos teus filhos. Observe cada dificuldade, cada inclinação pecaminosa, ó Deus. E ajude a todos nós a fugir dessas inclinações. E mais do que fugir dessas inclinações, a nos aproximar mais do Senhor. A amar o Senhor com todo o nosso coração. A nos deleitar no Senhor, ó Pai querido. A nos alegrar no Senhor, ó Pai. Porque precisamos, ó Deus, precisamos da tua influência, do teu poder. Observa cada família aqui nessa noite, ó Pai. E ajuda cada um dos teus filhos. Que possamos, ó Deus, realmente, através do nosso testemunho, ó Deus, aproximar as pessoas de Cristo e não afastá-las, ó Deus. Abençoa aqueles nossos familiares, os familiares de cada um dos teus filhos que estão aqui, que ainda não têm um compromisso com Jesus Cristo, que eles possam, ó Deus, com todo o seu coração, se agarrar a Jesus Cristo. Que eles não façam, ó Deus, como aqueles os quais Jesus citou, aqueles, ó Deus, que seriam mais culpados do que Sodoma e Gomorra, mais culpados do que Tiro e Sidom, porque rejeitaram Jesus Cristo. Ó Deus, que os nossos familiares, que os nossos amigos, colegas não sejam assim, mas que o teu evangelho alcance estas pessoas, ó Deus, e que elas sejam convertidas pelo Senhor. Agora pedimos, ó Deus, que o Senhor despeça o teu povo na tua paz, na tua graça e no teu amor, e dê a todos os teus filhos uma noite de descanso, e aqueles que vão fazer outras atividades, protege-os, ajuda-os, ó Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.